Alô, bom dia para você, bom sábado. Estamos aí gravando esse vídeo, são bem tarde aqui, madrugada em Portugal. Madrugada com certeza é para vocês aí também no Brasil. Eu, como falei para você, estaria gravando esse vídeo. Hoje são 31 de janeiro de 2026. Vocês assistindo esse vídeo aí nesse sabadão de manhã. E eu aqui já com 3 horas de fuso a mais, mas como eu tinha dito para vocês, com os problemas de conexões recentes que a gente vem tendo por conta dos problemas climáticos graves que vem passando em Portugal, a gente teve afetado aqui a rede de cabos e, infelizmente, a conexão não vem 100%. Então, hoje estou gravando esse vídeo para vocês, como também já gravaria anyway, já que eu tenho que sair bem cedo para o jogo do meu filho. O mais novo joga aos sábados, o mais velho joga aos domingos. Inclusive, o mais velho joga amanhã contra o Sporting, pela primeira divisão nacional de Portugal. Jogo duro, jogo difícil aí também, tal qual o jogo do nosso São Paulo. Hoje tem São Paulo, hoje tem clássico contra o Santos no Morumbis. E a gente vai falar sobre todos os assuntos, de tudo que aconteceu nessa sexta-feira, de tudo que a gente projeta para este sábado, que é tão importante para o torcedor de São Paulo, com tantas coisas envolvidas, envolvendo Crespo, jogadores, diretoria, comissão técnica, etc. Entre outros, esse jogo que pode nos dar paz, como pode nos voltar para o inferno. Beleza? Então vamos em frente, vamos seguir aqui na nossa pauta, aproveitar que eu vou estar mais só focado nas informações, enriquecer vocês sem deixar o vídeo tão grande, então. Então, você que está tomando seu café, você que está aí na tua casa, você que vai pegar aí esse vídeo pela manhãzinha, eu compartilho aqui meu café com você, você que vai pegar esse vídeo aí mais na hora do almoço, de repente fazendo até um churrasquinho, tomando uma cervejinha, tomando uma taça de vinho, também aproveita e curta, porque hoje, às 8h30, você tem um compromisso com o São Paulo, se não diretamente no estádio, que deve lotar dessa vez, você tem um compromisso aí na frente da sua TV, passando todas as melhores energias. Eu vou estar quase no outro dia já aqui, são 3 horas a mais, a gente vai começar o jogo para mim às 11h30 da noite, mas eu estarei com certeza assistindo e torcendo pelo nosso São Paulo. Tomar aquela golezinha, aquela hidratada e vamos em frente. Bom, começo dizendo para vocês então um pouco do nosso adversário, do Santos, que também não vem tão bem nesse início de campeonato, o Campeonato Brasileiro, o que aumentou um pouquinho, que já era uma faísca de crise para o Vojvoda no Santos. Início de temporada, mais um ano realmente ingrato para os times grandes, muitos times menores já preparados com outro nível, outro tipo de preparação, outro tipo de pensamento, já focados nas competições de um outro âmbito, enquanto os times maiores voltaram aí no dia 2. Poucos times voltaram aí um pouco depois do Natal. O Mirassol, por exemplo, foi um dos times que voltou antes. E vocês viram até no jogo contra o São Paulo que aquilo fez uma grande diferença lá. E o Mirassol, que também estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, está aí também conosco no Campeonato Paulista. O nosso problema é o seguinte: temos 4 pontos e só não estamos na zona do rebaixamento porque o glorioso, até esqueci o nome do time, Jesus Cristo. Vamos pegar aqui a classificação do Paulista. A gente tem a Ponte em último e tem o Noroeste, se eu não me engano, que é o time que está aqui atrás da gente, que é isso mesmo, Noroeste. O Noroeste tem 4 pontos e só não está na nossa frente por conta de saldo, porque o São Paulo tem -5 de saldo e o Noroeste tem -1, porque não venceu nenhum jogo. O Noroeste empatou 4 jogos, a Ponte só tem 1 ponto. A Ponte pega o Guarani, tem um clássico pela frente, o Guarani que está bem acima da Ponte, né? E, enfim, a Ponte, se vencer o São Paulo perder, inclusive, pode passar o São Paulo. O São Paulo nessa rodada, inclusive, pode terminar em lanterna no campeonato aqui. É uma situação realmente deprimente do São Paulo. Espero que realmente o São Paulo consiga ganhar do Santos. Se o São Paulo vence o Santos
o São Paulo pode dar uma subida boa e pode, de repente, até ficar ali na zona de classificação. Não é fácil, é bem difícil, mas depois a gente ainda tem Primavera e depois ainda tem a própria Ponte que o São Paulo tem nos últimos jogos. Mas a vitória contra o Santos encaminha muita coisa. Lembrando que o Santos também vai ser rival e adversário do São Paulo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, mas daí jogando na Vila Belmiro fora de casa. Depois o São Paulo volta contra o Primavera jogar no Morumbi e o São Paulo vai completar aí praticamente uma sequência gigantesca de partidas, como a gente já estava prevendo desde o final do ano passado, seriam 30 dias com 10 jogos, 3 jogos, ou melhor, um jogo a cada 3 dias. Totalmente surreal, um calendário ridículo, bizarro, e o São Paulo pegando, além de clássicos sequenciais, ainda estreando contra o Flamengo na no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus começamos com vitória. Falar aqui um pouquinho do Santos, como eu estava falando com vocês, o Santos também começou mal. O Santos está, deixa eu ver aqui a tabela de classificação, ele está exatamente em 11º lugar, 5 jogos, uma vitória, 3 empates, uma derrota. Tem 6 pontos, tem 2 pontos a mais do que a gente, está um pouquinho mais distante aqui da zona do rebaixamento, mas se perde o de São Paulo, além de ficar atrás do São Paulo, começa também a ficar na zona aqui da crise e naquela zona complexa da pasmaceira aqui de rebaixamento, e a gente mudaria tudo para eles. Tá? Então, por isso é tão importante que a gente consiga essa vitória para o Santos, para desgarrar, e ainda, inclusive, eu já falei para vocês que eu não estou muito preocupado com classificação no Campeonato Paulista. Respeito quem fala, não, a gente tem que classificar, a gente tem que brigar, a gente tem que ir longe, a gente tem que disputar tudo. Cara, a gente já tem por histórico que o Campeonato Paulista, se você ganha, todo mundo diz que não valeu de bosta nenhuma, e se você perde, fica aquele chororô, aquele drama, mas no final das contas, a gente sabe que a conquista, ela é muito pequena, você vai gritar é campeão ali, só que dessa vez o Campeonato Brasileiro já está rodando, a Copa do Brasil já vai começar a rodar, a Sul-Americana já vai começar a rodar tanto como a Copa Libertadores. Então, de fato, vale um título, vale uma taça, mas os estaduais perderam muita força faz tempo. A gente ganhou essa taça depois de 9 anos no Campeonato Paulista, em 2021, e depois que o torcedor de São Paulino, igual eu, todo mundo chorou, todo mundo comemorou, não sei o quê, falou, tá bom, beleza, mas agora nossa merda não vale nada. Então, é bom a gente ter essa consciência, a gente ter essa honestidade de lidar com o assunto da forma mais correta possível, até porque a gente fala muita coisa, mas no fim das contas a gente diz que não vale nada. Para esse jogo, o Santos ainda não conta com o Neymar ainda segue fora. Pode ser, pode ser que o Neymar jogue o próximo jogo contra o São Paulo, também não é garantido. De maneira, o Neymar, além dele, o Santos tem as ausências de que também é um ex-Cotia, né? Para quem não sabe, o Arão também é oriundo das categorias de base do São Paulo. Eles têm outro ex-Cotia lá que deve jogar titular, o João Schmidt, volante. E eles continuam aqui. O Gustavo Henrique estará fora com uma lesão no músculo adutor da coxa. Tiquinho Soares, atacante, uma lesão na panturrilha. E o Tassiano, que andou fazendo gols aí bem no começo do campeonato, está com edema no músculo posterior da coxa direita. Esses 5 são os desfalques do Santos para esse jogo contra o São Paulo. O São Paulo que desfalque mesmo, só tem aí o André Silva, que está em recuperação de lesão ainda do ano passado, e o Ian Francisco. Esses são os desfalques realmente do São Paulo. Há uma preocupação com Jonathan Calleri, com Danielzinho, se esforçaram muito nesse jogo contra o Flamengo. Eles, a priori, se estiverem bem, devem iniciar o jogo contra o Santos. Eles ficaram fora de todas as atividades completas nessa sexta-feira, que até foi uma parte acompanhada pela imprensa, e tiveram grande parte do tempo internamente. O Calleri não apareceu nas fotos depois mostradas pela assessoria do São Paulo, pela comunicação do São Paulo. O Danielzinho apareceu correndo. Não se sabe exatamente se eles estarão presentes e jogarão essa partida. Pode ficar a dúvida. No mais, a expectativa é que o São Paulo jogue e entre em campo com a mesma formação que enfrentou o time do Flamengo
na estreia do Campeonato Brasileiro. O São Paulo aí fica na expectativa de poder contar com seus principais jogadores, né, que deu certo no final das contas, mas, de novo, o Hernan Crespo deve optar por um sistema com 3 zagueiros, pelo menos essa é a perspectiva. O São Paulo que treinou pouco com seus titulares, tá? Ele está trabalhando mais com vídeos, exatamente por conta de desgaste. Lembrando que o Santos também poupou alguns atletas no jogo contra a Chape. O caso deles não deu muito certo, eles tomaram uma traulitada de 4-2. O São Paulo deve ter o estádio cheio, tinha vendido mais de 30 mil ingressos, inclusive falei no vídeo de ontem, enquanto a gente ainda estava ao vivo. Existe uma expectativa de que o São Paulo consiga botar pelo menos entre 40 e 50 mil pessoas. Seria lindo se a gente conseguisse botar 50 mil para a torcida ajudar a empurrar. E a escalação do São Paulo prevista, então, Rafael Arboleda, Lanfranco, Sabino, Mike, Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia, se o Danielzinho não jogar, e aí o Enzo Dias na esquerda, Luciano, e aí fica a dúvida, Tapia ou Caleri, se o Caleri tiver condições. Essas são as duas dúvidas do São Paulo, senão seria exatamente o time titular que a gente teria para o jogo. Diferente da formação que a gente entrou contra o Palmeiras, que foi uma linha de 4, agora a gente volta com essa linha de 5, ou liberando os alas, linha de 3, como você queira, da melhor forma possível. Falando em linha de 5, linha de 3, o São Paulo conseguiu uma boa notícia, uma boa liberação nesta sexta-feira, final do dia. O São Paulo conseguiu finalmente, junto com a ajuda de Lucas Ramon e seus representantes, a liberação do jogador junto ao Mirassol. O jogador que já tinha um acerto com o São Paulo desde o dia 30 de dezembro de 2025, a gente tinha noticiado aqui no blog do São Paulo. O Lucas Ramon já tinha um pré-contrato assinado e se apresentaria em 5 de maio. A gente não estava fazendo muita expectativa, o Mirassol estava fazendo um jogo duro, o jogador não tinha nem sido inscrito no Campeonato Paulista, estava treinando em separado, não estava bom para ninguém essa situação, o jogador abriu mão ali de um dinheiro, os agentes do jogador também abriram mão de uma outra grana aqui e outra ali. No final das contas, o São Paulo vai diluir um valor ali bem menor ali na remuneração do jogador que quer voltar a jogar, quer aproveitar a pré-temporada, pode ser inscrito no Campeonato Paulista ainda, não foi inscrito pelo Mirassol, ou seja, ele pode jogar. Então, o São Paulo, nessa sexta-feira, de alguma forma, enxerga como você quiser, mas é a grande verdade, o São Paulo teve 2 ingressos ou regressos, como queira, de atletas para o seu elenco. O São Paulo que estaria sem o Alisson, teve o Alisson de volta nesse treinamento hoje, junto com os demais companheiros, que não vai para o jogo de amanhã, não foi relacionado, uma espécie de punição, né? Não seria nem justo colocar ele para jogar com outros jogadores e tirar alguém que estava ali treinando o tempo todo, já que o Alisson já estava com a cabeça até num rival da gente. Muita gente nem concorda com que o Alisson volte, muito mais que ele fosse para o jogo já diretamente. De todo modo, ele volta a treinar com o grupo do São Paulo, deve fazer o treinamento junto com a galera que está fazendo trabalhos paralelos, o Alisson que ficou sem treinar um pouco nesse período, e o Lucas Ramon, que ficou treinando em separado no Mirassol, deve já chegar na segunda-feira, fazendo os exames médicos, depois deve fazer os trâmites, os ritos normais, ficar disponível, ser inscrito no campeonato, passar pela coletiva de imprensa, apresentação junto com a torcida de São Paulo, e é confirmadamente agora o 4º reforço do São Paulo para 2026. No que diz respeito aos meninos de Cotia, mais um dia daquilo que eu já tinha informado para vocês, uma informação no blog do São Paulo já de tempos, que o Journey, ele vinha caindo nas graças, estava sendo bem observado pelo Crespo, treinou na quinta-feira, treinou na sexta-feira e vem agradando. Outro jogador que vem agradando, e agora não sei como fica a situação, por conta da chegada do Lucas Ramon, era o Igor Felisberto, e o TT também vinha correndo por fora ali, para tentar buscar o seu espaço. Eles participaram de um coletivo em que o Crespo promoveu junto com seus assistentes, no qual os jogadores que jogaram menos minutos contra o Flamengo e que não vinham jogando tanto, eles participaram mais dessa atividade junto contra alguns meninos da categoria de base, o Crespo observando jogadores, observando oportunidades, observando atletas que podem encaixar no sistema de jogo e que podem em breve, já que temos uma sequência de jogos muito grande, não dá para manter uma sequência com todos os atletas. Vocês estão vendo aí, a gente começou falando do Caleri e do Danielzinho, que correm risco de não estarem presentes no jogo, ou não começarem a partida, estarem no banco, ou serem preservados por conta de desgaste. O Caleri, lembrando que ainda veio de uma lesão de 9 meses.
Ele que não jogou contra o Palmeiras, não jogou assim, entrou no final da partida, mas ele jogou praticamente 90 minutos. O Tapia entrou já quase que nos acréscimos do jogo contra o Flamengo. E realmente o Caleri teve que se esforçar muito nesse jogo contra o Flamengo. E talvez o Tapia tenha que iniciar jogando. É uma baixa diferente, o Tapia briga muito mesmo, o Tapia é um jogador brigador, é um jogador muito parecido com as características do Caleri. Vamos ver se o Caleri vai reunir condições até essa noite e a gente consegue ir para cima do Santos, já que precisamos demais desses 3 pontos e dessa vitória. É impensável perder para o Santos nesse jogo dentro do Morumbi, que vai valer muito mais do que só 3 pontos. A gente está falando de uma possível permanência na Série A do campeonato. Lembrando que nossos rivais podem nos passar e a gente pode, inclusive, terminar em último lugar se perder. Aqui, tu vira essa boca para lá. Estou falando a realidade para vocês. Não adianta também gerar fantasia. Ganhamos do Flamengo, lindo, não dá para ter oba-oba. Quem assistiu o vídeo dos bastidores vai ver lá, muito legal, emocionante, dá aquela arrepiada na gente, faz aquela coisa toda, mas a chave já tem que virar muito rápido. Muito rápido. É pique Luciano. Acabou o jogo, já falou, beleza, vamos comemorar, foi lindo. Mas, cara, o Caleri no vestiário, os caras todos falando. Sábado a gente tem um jogo importantíssimo. Tenho certeza que o Rafinha vai estar lá na cabeça dos caras. Outro que chegou recentemente, os caras todos falando. Existe realmente uma importância significativa, muito relevante em cima dessa partida contra o Santos, que descansou jogadores, deve estar com o time recheado das suas estrelas, excluindo esses que eu li para vocês. O Gabigol deve jogar, o Rollheiser deve jogar, o Barreal deve jogar, enfim, todos esses principais jogadores do Santos devem estar ali atuando. O time do Santos que normalmente atua num 4-3-3, que é o estilo característico do Vojvoda, que é a pedra no sapato do São Paulo. Falei para vocês ontem, publiquei no blog do São Paulo também, a matéria explicando que o São Paulo não vence o Vojvoda há 14 jogos, ou seja, nunca venceu com ele comandando outro time, desde a época do Tadjeres, passando pelo Fortaleza, até chegar no Santos. Quando o Santos foi só um jogo, foi 1-0 naquele jogo, o São Paulo ainda estava poupando, em vésperas de Copa Libertadores da América, o Santos venceu por 1-0. Vamos ver agora como é que vai ser essa partida, jogando em casa, público nosso, tudo disponível, tudo propício, São Paulo numa fase melhor, São Paulo que já jogou 6 partidas, não acumula lesões, pelo menos até o momento, pelo menos não que a gente saiba. Espero que o Caleri e o Danielzinho não sejam realmente desfalques e que essa preservação ela ocorra, principalmente para que não ocorra nada, como não vem ocorrendo, a gente pode ter a oportunidade de fechar, algo que seria inclusive um sonho para o São Paulino no final do ano passado, seria fechar já de cara um primeiro mês com tantos jogos, tantas partidas, o São Paulo sem nenhuma lesão nesse começo de época, nesse começo de temporada, como queira. O árbitro da partida vai ser João Vitor Gobi, que inclusive apitou Corinthians 1, São Paulo 1, na casa do Corinthians, um árbitrozinho bem caseiro lá naquele jogo contra o Corinthians. Espero que nesse jogo contra o São Paulo ele não prejudique, tá? Não prejudique, que não atrapalhe, que faça uma arbitragem justa, já é o mínimo. E que se tiver que prejudicar alguém, que prejudica o Santos, porque se tiver que chorar uma mãe, que chora deles. Mas eu prefiro que seja justo e que a coisa corra da melhor forma possível. Beleza? Então, vamos nessa, que seguindo em frente na nossa pauta, que tem muitos assuntos. Queria dar 2 destaques aqui com relação a assuntos aqui do São Paulo, que eu fui separando aqui os tópicos para vocês. Primeiro, que eu esqueci de comentar no vídeo de ontem, e não queria que passasse batido, as falas do Denilson, que diz que além de foi ser pênalti para o Flamengo, a fala dele foi exatamente assim: para mim foi pênalti para o Flamengo. Quando eu vi o lance, já pensei na qualidade do Arrascaeta. Ele não ia errar nunca, então ele deve ter tido algum contato. Cara, sim, eu vou me esforçar muito para não falar nenhuma besteira, nem nenhum xingamento, mas eu espero que a torcida do São Paulo grave os nomes,
grave as falas, as atitudes das pessoas, porque principalmente o Denilson colocam ele muitas vezes assim do tipo, não, o Denilson é São Paulo. São Paulo ele não é. São Paulo ele não é. Já falou 1000 vezes que gosta do Palmeiras, se tivesse que torcer, que o São Paulo virou as costas para ele, ou seja, por causa de um dirigente, o cara virou as costas para o time que revelou ele e trouxe ele para o mundo do futebol por conta de uma briga com um dirigente, em um período específico. Porque a torcida, o time, o clube continuou lá. O dirigente que fez mal para ele passou, já não está mais lá no clube há anos, e aí ele preferiu ter essa opção via Palmeiras, e agora parece que, induzido pela Globo, ele também preferiu dar esse voto vencido aí pelo Flamengo. Então tá bom, Denilson. Então foi pênalti pro Flamengo. Vai lá junto com o Luiz Roberto, com uma lupa, ficar procurando, de repente, até o jogo de amanhã você acha, porque o jogo de amanhã começa e ninguém mais quer saber do jogo contra o Flamengo. De repente, depois você acha aí para comentar, fazer teatro, fazer essa papagaiada que andaram fazendo esses últimos algum comentar sobre essa questão de pênalti. Queria dar aqui uma ênfase também no vídeo de bastidor, como eu falei para vocês, deu para perceber muito fortemente o Crespo falando, o Caleri falando, o Rafinha falando, mas são caras que a gente já está acostumado, a gente já sabe bem como é que são e tem uma importância muito grande, eu não estou nem entrando nesse mérito. Mas, cara, o Danielzinho, o bichinho chegou ontem, só jogou em clube pequeno, já fez gol importante, já deu assistência no jogo do. Já deu assistência em jogo importante para a gente também. A gente está falando de um jogador que chegou sem custo, sem mídia, nem rede social tem, e que vem encantando. Ele tem altos e baixos, vai ter jogo que ele vai jogar melhor, vai ter jogo que ele vai jogar pior, mas se tem uma coisa que o cara faz é representar dentro de campo. E ele teve uma fala nesse vídeo do bastidor, ele até deu uma entrevista para o GE, bem legal, inclusive, que vale a pena, sugiro todo mundo dar uma lida depois. Eu vou até separar alguns trechos da parte da liderança dele para colocar no blog do São Paulo, para a gente destacar lá, para repercutir mais. Mas queria destacar para vocês um trecho específico, eu não posso passar aqui, porque senão eu tomo strike até do YouTube, da do bastidor, do momento do vestiário em que ele fala. E aí ele falou o seguinte, com muita veemência, tá? Uma declaração muito firme para o grupo, olhando para todos, inclusive, até os mais experientes e os caras que já estão lá há muito tempo. Abre aspas. Falar aqui dentro é fácil. É lá dentro, apontando para o campo, né, lá em cima, porque ele está no vestiário na parte de baixo ali do Morumbi. Então ele fala, é lá dentro, apontando para cima, que eu defendo o meu pão de cada dia. É lá dentro que eu ajudo e defendo vocês todos. E fez apontando para a galera, tá? É lá dentro que você me ajuda, porque eu vou ajudar a dar minha vida para vocês. E falou com um tom de voz fortíssimo, impondo a voz, naquela coisa enérgica daquele momento para puxar os caras para cima mesmo, com tudo como é necessário ser feito antes de entrar nas partidas, como a gente já viu grandes passando pelo São Paulo fazendo isso. E, cara, o Danielzinho, de pequeno, ele só tem o nome e o tamanho, porque as atitudes são muito grandes e o futebol está sendo bem grande. Tá? Essa fica a minha colocação. O excelente início, excepcional início. Espero que ele cresça, continue e que a gente sempre tenha ele disponível. Ele que jogou 37 de 38 jogos pelo Mirassol ano passado. Ele só não jogou um jogo por suspensão. Os demais jogos ele jogou. Ainda bem que conseguimos contratar ele. E agora espero que a gente dê sorte com Lucas Ramon. Lucas Ramon, São Paulo conseguiu essa liberação também vindo do Mirassol, foi titular do Mirassol a campanha deles inteira, foi muito importante na consistência defensiva e nas jogadas de ataque. Lembro a vocês que o Lucas Ramon, apesar de ter jogado no Mirassol como lateral direito, ele também já teve passagens por outros clubes em que ele atuou no meio de campo como volante, ou seja, ele pode fazer ali uma parte do losango jogando pelo lado direito, tem boa marcação, tem um bom porte físico, tem uma boa chegada no ataque. Não é realmente a melhor posição para ele jogar de volante, tá? Não dá para falar assim, então agora a gente ganhou um volante, estamos tranquilos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, como a gente tem Mike, tem Cedric,
tem o próprio Felisberto, etc. O Lucas Ramon pode ser uma alternativa, pode ser uma opção para jogar ali naquela linha defensiva e que talvez, tá? Tô falando para vocês aqui, dê para o Crespo uma linha de 4 com mais robustez do que a gente vinha jogando. Porque o Mike, ele jogando como ala ali, ele joga legal. Mas como o Enzo sobe muito e tem muita deficiência na marcação do lado esquerdo, se você tiver um lateral que faz bem a marcação do lado direito com robustez física para fazer essa composição, pode ser até uma alternativa do Crespo jogar com uma linha de 4 contra alguns adversários específicos. Falando lateral direito, um que está no CT da Barra Funda, perdão, treinando, ou melhor, se recuperando porque está lesionado de novo, é o Moreira, que está empréstimo do ano e que realmente, mais uma vez, vem sofrendo com suas condições físicas, como a gente vem falando, vem muita gente falando, como assim, emprestaram para o Porto, reduziram o valor de compra do jogador, os caras estão doando o Moreira para o Porto. Gente, o Moreira não consegue, como era o Rodriguinho, manter uma regularidade física. Tomara que o Rodriguinho vingue, tomara que o Moreira vingue, mas o grande fato é, o São Paulo sempre fica na expectativa, sempre fica acreditando, e a coisa nunca funciona e avança com esses dois jogadores, tá? Só para a gente deixar isso claro, específico também, para não esquecer. Seguindo em frente nos nossos assuntos, o Caleri, a gente já falou, o Danielzinho já falamos, o Morumbis aí com a expectativa de público, já falamos também, de que a gente, de repente, possa ter um público aí se aproximando de 50 mil, tomara. O São Paulo não divulgou nenhuma outra parcial, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo com vocês, e a expectativa é de que no mínimo ultrapasse os 40 mil neste jogo contra o Santos, já vai dar uma bela empurrada, os 27 mil já ajudaram bastante contra o Flamengo, espero que contra o Santos, agora torcida única, a gente consiga ter um público bem significativo. Queria aproveitar também para comentar com vocês sobre a parceria anunciada pelo São Paulo com a OneFootball, que é uma plataforma internacional que cuida de diversos veículos e trabalha em vários países. A OneFootball, que inclusive também é parceira do Blog do São Paulo. As matérias do Blog do São Paulo também são compartilhadas na OneFootball, no aplicativo deles, na plataforma deles. A gente tem uma excelente relação, inclusive eles me mandaram uma mensagem ontem falando, fechamos finalmente com o São Paulo. Eu já sabia que esse trâmite estava rodando e a gente também fez a divulgação do São Paulo. É uma empresa legal, ia fazer essa parceria com o São Paulo faz tempo e que tem parceria com outros clubes aí grandes também, como Palmeiras, como Flamengo, como Corinthians. Já estava na hora também do São Paulo fazer isso, porque aí o conteúdo do São Paulo pode circular o mundo inteiro, também é uma forma de você divulgar a marca do clube internacionalmente. Aí a OneFootball fazendo também essa parceria interessante. O Isaac, que a gente já tinha dito na semana passada do interesse do Strasbourg, que o São Paulo tinha recebido uma proposta de 20 milhões de reais, o São Paulo não se animou muito, agora surgiu também na história o Mônaco e o Shakhtar Donetsk, em cima do Isaac, zagueiro do São Paulo, vice-campeão da Copinha. O São Paulo, a priori, não sinaliza nenhum movimento de venda, que preocupa. O Isaac só tem 22 milhões de reais de multa interna para o mercado brasileiro. Então, se alguém pagar 22 milhões de multa e o staff do Isaac concordar, o São Paulo perde o jogador por 22 milhões de reais. A multa para o exterior é de 374 milhões de reais. Vamos ver aí como o São Paulo vai conduzir. Existe um interesse do São Paulo de renovar com o Isaac por mais 3 a 4 anos. Lembrando que o São Paulo comprou ele do Red Bull Bragantino, ele que já tinha jogado, inclusive, com o Pedro Caixinha, um jogo nos profissionais. Agora tem a chance de se firmar no São Paulo. O Isaac, que além de bom jogador marcando, é bom jogador também na chegada ofensiva no canto de ataque. Queria também falar com vocês sobre as informações sobre o Cauli, ou Cauli, não sei exatamente como é que é a melhor forma da gente poder falar, já vi gente falando de todo jeito. Tinha dito para vocês que o São Paulo monitorava a situação do jogador. Essa sexta-feira tentei esmiuçar alguma coisa relacionada a isso, e realmente o Bahia não sinaliza nenhuma rescisão de contrato, não sinaliza nenhuma flexibilização até o momento, tá? Pode ser que mude isso, mas até o momento não há nenhuma flexibilização na questão da liberação do jogador
para que pudesse vir para o São Paulo. Lembrando que o staff dele confirmou para o veículo à tarde, que é um veículo da Bahia, de que só o São Paulo tinha feito proposta junto ao staff dele, pelo menos foram essas as palavras dele para o staff, e que o jogador tinha ficado surpreso com a ausência da lista dos relacionados para o jogo contra o Corinthians em São Paulo, e agora o Bahia que jogará em casa. Vamos acompanhar para ver. Existe uma especulação muito forte de que existe uma conversa de rescisão contratual, e se isso houver realmente, o São Paulo tem claríssimo interesse, mas também só tem essa possibilidade uma vez que o Bahia não quer emprestar o jogador e não quer ceder. Outro jogador que é declaradamente São Paulino e que já interessou no São Paulo no passado, dessa vez eu não tenho indícios de que o São Paulo esteja atrás, até por conta da alta remuneração, é o Michael, aquele que foi do Goiás, que teve grande destaque, inclusive estava negociando com o Santos, tá? Estava negociando com o Santos recentemente. O Santos acabou contratando o Rony e Corinthians, cara. Corinthians queria contratar o Alisson, queria contratar o Rony, queria contratar o Júnior Santos, queria contratar fulano, queria contratar Cicano, queria contratar todo mundo. A imprensa, mesmo o Corinthians devendo 3 bilhões, continua na sua famosa agenda positiva, incessante e manipulatória de todo mundo. Então vocês notem, eu vi muito torcedor do São Paulo escandalizando. Como assim? O Corinthians está pagando 30 milhões no Rony e o São Paulo não tem R$ 1 para colocar em negociação. Olha aí, o Rony foi para o Santos. Como assim o Corinthians está querendo contratar o Gerson? Puta. Gente, o Gerson foi para o Cruzeiro por, sei lá, 25, 30 milhões de euros. Aonde que o Corinthians vai contratar? Não, o que vai, o São Paulo vai dar o Alisson para o rival e não sei o quê. O Corinthians aí, ó, emitiu nota, o Marcelo Paes pedindo desculpa para o Alisson por não ter seguido em frente na negociação do jogador, porque eles não têm dinheiro para pagar. Imagina, falando sério para vocês, vocês sabem disso. Imagina se fosse o São Paulo. Meu Deus do céu, como ia estar a imprensa se fosse o São Paulo passando por uma situação dessa? Bom, se for do Corinthians, tomara que ele seja vice na Supercopa. O Flamengo aí, não vou torcer para o Flamengo, mas vou torcer contra o Corinthians, então indiretamente vou ficar a favor do Flamengo, como foi também na final da Copa Libertadores, já que não tem outra opção, já que não tem outro remédio, remediado está. Então essa é a situação. Amanhã contra o Flamengo. Hoje, o São Paulo tem essa missão muito, muito, muito importante. Coloque sua energia, suas melhores vibrações, acredite no time, apoie, vamos apoiar os 90 minutos. Esse jogo tem uma conotação de final para o São Paulo. Meus amigos, se a gente não vencer, vai entrar em um clima desesperador. A gente tem Santos de novo na Vila e depois tem Primavera que vai descansar a semana inteira para jogar contra eles, e aí vai ter uma conotação pesadíssima. Não podemos deixar o desespero tomar conta. Precisamos pontuar, precisamos vencer, e essa vitória joga todo o peso para o Santos, dá uma paz para o São Paulo, fará com que a gente feche com chave de ouro esse mês de janeiro, que foi muito difícil em todos os sentidos, mês de impeachment, mês de saída de jogador, mês de saída de atleta, saída de dirigente, demissões, investigação, polêmica, denúncia. Cara, aconteceu de tudo no São Paulo nesse mês de janeiro. Tudo. Mas uma vitória contra o Santos dá uma paz, deixa a gente encaminhado para entrar no mês de fevereiro de uma boa forma e que a gente possa ter um mês muito melhor, que seja aquela coisa assim, puta, colocamos o trem no trilho certo e estamos seguindo em frente da melhor forma possível. Que Deus nos ajude. Espero que vocês tenham um ótimo sábado. Para mim hoje, placazinho do São Paulo aí, 2-0, 2-1, 1-0 ou meio a zero, como queira. Mas eu acho que existe uma propensão grande pelo tipo de jogo, pela forma como o jogo vai ser, de ser um placar bem apertadinho assim. Tomara que seja, e se tiver que ser 8-7 para o São Paulo também, beleza. Desde que a vitória venha. Mas eu acho que vai ser um jogo apertado, um jogo difícil, um jogo mordido, um jogo mastigado e que quebre o tabu,
que caia o tabu e que com ele caia também o Vojvoda, que também está balançando lá no Santos, nesta partida tão decisiva para nós, neste sábado. Fiquem com Deus, ótimo sábado para vocês. Se Deus quiser, voltamos nesse domingo, eu com a análise da Kátia aí também. Tamo junto, vamos São Paulo e fui!